Hoje, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama. Às 8 horas da noite, Vasco e América se enfrentam em uma partida que poderá, enfim, tirar o Vasco da zona do rebaixamento, da zona da degola, após 4 meses. O Vasco está há 4 meses no Z4 do Campeonato Brasileiro. E uma vitória tira o Vasco do Z4 e coloca o Gigante na 15ª colocação. O ditado diz que são 2 coelhos em uma cajadada só, mas para o Vasco serão 3 coelhos em uma cajadada só. Ultrapassará Santos, ultrapassará Bahia e ultrapassará Goiás. E além, é claro, de sair da zona, olhará para a Sul-Americana, pois vencendo ficará apenas 3 pontinhos da zona de classificação para a competição internacional. É um jogo importante, é um jogo decisivo, é um jogo que tem sim um clima de final para o Gigante da Colina. E a gente aqui, neste pré-jogo do Gigante, irá trazer a vocês tudo o que estará acontecendo nesse jogo decisivo contra o América Mineiro em Minas Gerais. Além disso, falar também sobre Gabriel Peck, porque tivemos informações importantes nesta segunda-feira sobre a possibilidade de saída do jogador. A gente já vem comentando isso com vocês há algum tempinho. Tivemos informações que ele recebeu propostas nessa janela de transferências e hoje foi confirmado de fato isso. 2 clubes vieram com força em cima do Vasco da Gama tentar tirar Gabriel Peck do Gigante da Colina. Porém, já adianto aqui a vocês, não será fácil tirar o cria das categorias de base do Cruz Maltino. Para tirar, tem que colocar uma grana forte na mesa. O Vasco só vai liberar o Peck por um bom dinheiro. A gente vai explicar isso a vocês, além dessa também, é claro, muitas outras novidades nesse pré-jogo do Gigante, movimentado, agitado para você, torcedor vascaíno. Porém, antes de começar rapidinho, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. A sua inscrição é essencial para o nosso conteúdo, até porque falta pouco para a gente chegar aos 111 mil inscritos, essa marca gigantesca aqui dentro da plataforma. Então vem aqui embaixo, cara, você não paga, você não tem trabalho, você não perderá tempo, é só apertar na palavrinha inscrever-se. Nosso canal não vai a lugar nenhum sem você nos ajudando. Além disso, ative o seu sininho de notificação e olha, torcedor, é claro, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, pois é fundamental para o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. E antes de entrar nesse assunto, né, sobre Vasco e América Mineiro, que é o principal assunto desta segunda-feira, eu já quero deixar você que está aí do outro lado e é um torcedor vascaíno muito bem informado sobre a situação Gabriel Peck. Gabriel Peck, um cria das categorias de base do nosso Gigante da Colina, que estreou no profissional do Cruz Maltino lá no ano de 2019, ainda com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei foi responsável por tirar o Peck do Sub-20 e colocá-lo dentro do time profissional do Gigante da Colina. De 2019 para cá, até 2022, né, até o final do ano passado, Peck fez 128 jogos com a camisa do Vasco, marcou 12 gols e deu 9 assistências. E nesse ano de 2023, em um número de jogos, é claro, inferior aos últimos 4 anos, o Peck vem conseguindo ter um desempenho igual com relação ao número de gols do que os últimos 4 anos em apenas um. Então Peck vem fazendo um ano ótimo com a camisa do Vasco. Como a gente trouxe, em 128 partidas de 2019 a 2022, foram 12 gols. Nesse ano, o Peck apenas 35 partidas, ou seja, quase 4 vezes o número de jogos. 4 vezes menos, né, o número de jogos do que os 4 anos em apenas um. O Peck tem os mesmos números de gols, 12 gols marcados com a camisa do Vasco e 3 assistências. É um jogador que está jogando muita bola, é um jogador que vem fazendo o seu melhor ano com a camisa do Vasco, é um jogador que hoje tem aí realmente um papel importante para o Vasco e tem um papel importante dentro do sistema tático de Ramon Réu Dias. Mesmo ele entrando no primeiro ou no segundo tempo, Ramon Dias conta com o Gabriel Peck para esse sistema tático do Vasco da Gama. Isso é um fato, é um bom jogador, é um jogador que cumpre taticamente o que é pedido por Ramon e o que sempre foi pedido por Barbieri, por William Batista, por Jorginho, por todos os técnicos que passaram pelo Vasco. O que mais impressionava sempre no Gabriel Peck era
a parte, né, de ele cumprir taticamente o papel pedido. Sempre foi isso. Quando o Peck tinha que ou cobrir os laterais, ou ajudar, auxiliar na marcação dos laterais. Na Série B do ano passado, por exemplo, muito se questionou o Gabriel Peck e Figueiredo, que eram atletas que não entregavam muito, mas eles sempre eram os titulares. Por quê? Porque eram atletas que sabiam recompor taticamente no time do Vasco. Eram atletas que poderiam não ter uma efetividade no ataque. E se a gente olhar, os números do Peck no ano passado com relação a gols não foram bons de fato, mas eram atletas que cumpriam uma função tática muito boa. Eram atletas que o Vasco, quando tinha eles dentro de campo, não sofria defensivamente. Porque quando o Edmar jogava, tinha o Figueiredo pelo lado esquerdo. E quando era aqui na lateral direita, no ano passado, Gabriel Dias, Leonardo Matos ou qualquer outro, Gabriel Peck também cumpria defensivamente o lado direito. Então é um atleta importante, é um atleta inteligente, e isso o futebol moderno gosta muito. E hoje, além de taticamente cumprir o papel, com relação a números, vem tendo números muito bons. Nos últimos 2 jogos já são 3 gols de Gabriel Peck. A Europa, meu amigo, tá de olho no jogador. E foi confirmado nessa parte da tarde de hoje que 2 clubes tentaram a contratação de Gabriel Peck nesta janela de transferências. Um clube da MLS, que foi o Atlanta, tentou. Não foi revelado o valor, mas a informação que temos é que, com a proposta que chegou à mesa do Vasco, o Vasco nem entrou em negociações, foi um valor fora de cogitação, segundo informações. E o outro clube que tentou tirar o Gabriel Peck do Vasco foi o Nantes, da França. O Nantes colocou na mesa do Gigante da Colina 6 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda algo em torno aí dos 32 milhões de reais na cotação da época, mas o Vasco não seguiu com as conversas também, achou um valor muito baixo de acordo com aquilo que pretende vender o cria das categorias de base do Gigante da Colina. Então, Peck hoje é um atleta valorizado no mercado da Europa, Peck hoje é um atleta valorizado também dentro do Vasco. Não será qualquer valor que tirará Gabriel Peck do Gigante da Colina. E é um recado, inclusive, a todo o futebol europeu e futebol norte-americano, né? Não será fácil. Será difícil tirar o Peck do Vasco. Lucas, você acha que o Peck fica para a próxima temporada? Não sei. Eu acho difícil. Eu acho que a Europa virá com tudo para cima do Gabriel Peck no ano que vem. Principalmente o Vasco ficando numa Série A, o Vasco conseguindo chegar a uma Sul-Americana. O valor do Peck vai subir, o Peck provavelmente vai ter mais gols, vai ter mais assistências, vai se destacar mais até o final dessa temporada. Então o valor de valorização do Peck vai aumentar muito até o final de 2023. Por isso acho difícil. Mas é claro, eu quero que um garoto, eu quero que um atleta, eu quero que um profissional como o Gabriel Peck fique o tempo que der no Vasco da Gama. Um atleta como ele, com uma grande identificação, com um potencial gigante que hoje tem, e já é ídolo, inclusive, da criançada. O quanto mais ficar dentro do nosso Gigante da Colina, melhor. Vem jogando muita bola e a Europa, ó, tá de olho no menino. Mas enfim, rapaziada, você, qual o valor perfeito para a venda de Gabriel Peck? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, vamos falar de Vasco, vamos falar de Gigante da Colina, vamos falar do nosso Cruz Maltini. E hoje tô até, ó, com uma camisa especial. Não vai achando que eu tô sem camisa do Vasco não, ó. Quero saber o que vocês se lembram quando vê esse número aqui, ó. 1989 e 2 estrelinhas. Quero saber se tu é Vasco mesmo. Coloque aqui no comentário, eu não vou falar nada não. 1989 e 2 estrelinhas. O que aconteceu nesse ano que tem 2 estrelas envolvidas? Deixa aí nos comentários, porque eu vou chegar um pouco aqui ao lado. Vem, tabela! E a tabela vai aparecer aqui, ó, a vocês. Tabela do Campeonato Brasileiro. Como vocês estão dando uma olhada aí, o Vasco nesse momento é o 18º colocado do Brasileirão, com os seus 23 pontinhos. Acima do Vasco tem Santos, Bahia, Goiás, São Paulo, Internacional, Cruzeiro e Cuiabá. Até o Cuiabá, os clubes têm aí pontos que dá para o Vasco chegar até mesmo na próxima rodada, em caso de uma vitória contra o Santos no domingo que vem. E abaixo do Vasco tem América Mineiro e Coritiba. Em caso de uma vitória hoje contra a equipe do América Mineiro, o Vasco chegará aí aos 26 pontos. 3 coelhos e uma cajadada só. Ultrapassa o Santos, que tem 24, ultrapassa o Bahia, que tem 25, e ultrapassa o Goiás, que tem 26 pontinhos. Ficará apenas 2 pontos de São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil. Ficará apenas 3 pontos de distância de Inter, Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro e Cuiabá, 2 clubes que hoje se encontram dentro da zona de classificação para a Sul-Americana de 2024. Ou seja, em caso de uma vitória hoje, o Vasco, além de sair da zona, ficar a 2 pontos, ou aliás, 1 ponto de distância
do Z4 ficará a apenas 3 pontinhos de distância da zona de classificação para a Copa Conmebol Sul-Americana. Então é um jogo importante, um jogo que o Vasco, além, é claro, de ter o principal objetivo de sair dessa zona da degola chata que nos incomoda há exatamente 4 meses, o Vasco tem a possibilidade de, com uma vitória hoje, se aproximar de uma competição internacional. Isso é importante, porque se aproximando de uma competição internacional, o objetivo muda, a cabeça muda. O Vasco sairá, né, no caso, de um time que luta para não cair e passará a ser um time que disputa uma vaga em uma competição internacional. O foco é outro, a cabeça é outra, a confiança muda e a postura dentro de campo também mudará. Então é essencial essa vitória de hoje. O Vasco vencendo ficará com 3 vitórias consecutivas, já que vem de uma vitória contra a Fluminense e uma outra contra a Coritiba, um jogo que é fora do Rio de Janeiro, é em Minas Gerais, mas eu ouso a dizer aqui que o Vasco jogará como mandante no Estádio Independente que tem aí 3 setores praticamente, né, dividido em norte, leste e oeste, não há o setor sul, é um estádio bem acanhado, mas é um estádio que como posso dizer, né, é um estádio que é conhecido até mesmo como um caldeirão, porque é um estádio acanhado, é um estádio pequenininho, é um estádio que costuma não lotar muito nos jogos do América Mineiro, mas quando o Atlético Mineiro principalmente jogava lá na Libertadores, sempre vivia cheio e tinha esse aspecto de caldeirão. E hoje é um estádio que praticamente um quinto dele, um quarto dele foi dado para o Vasco da Gama. Todo o setor leste superior foi entregue às mãos do Gigante da Colina. E todos os ingressos colocados à disposição foram vendidos. O Estádio Independência tem capacidade para 23 mil pessoas. Um quarto, um quinto disso dá exatamente isso. 7 mil ingressos. Então, olha, um quarto não, né? Quase um terço disso, para vocês terem noção. 7 mil ingressos foram colocados à disposição de um estádio que tem capacidade para 23 mil. Ou seja, um terço de torcedores do estádio serão cruzmaltinos. Eu tenho certeza que vai ter mais torcedores do Vasco hoje na Independência do que torcedores do próprio América Mineiro. Então o Vasco hoje, meus amigos, jogará como mandante. O Vasco hoje jogará em casa, no Estádio Independência. Inclusive o próprio Vasco da Gama fez questão de agradecer a própria diretoria do América Mineiro nas redes sociais. O Vasco colocou: os ingressos para a nossa torcida estão esgotados. O Vasco agradece toda a diretoria do América por ter disponibilizado os ingressos adicionais para a torcida do Cruz Maltino. É muito mais do que futebol. O América Mineiro hoje não vive um momento bom. O América Mineiro nesse momento está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Em caso de uma derrota hoje para o Vasco da Gama, o América Mineiro ficará bem longe aí de uma saída da zona do rebaixamento. O América Mineiro ficará a 9 pontos do primeiro time fora da zona, aliás, a 8 do primeiro time fora da zona, que hoje é o Bahia. Então, praticamente hoje o América Mineiro, em caso de uma derrota, sela a sua queda à Série B do Campeonato Brasileiro. E a diretoria, meus amigos, quando vai chegando esses momentos, começa a pensar em outra questão do que apenas o âmbito desportivo. Começa a pensar no âmbito financeiro. Então, não surpreendam se equipes como América Mineiro e Coritiba daqui para frente começaram a vender os seus mandos, já desacreditando com relação à permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Coritiba vem de 7 derrotas consecutivas. O América Mineiro, dos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. O último jogo foi uma derrota para o Red Bull Bragantino dentro de casa, pelo placar de 2-0. Então, uma derrota hoje crava praticamente a queda do América Mineiro à Série B. Então, exatamente por esse motivo, o clube de Minas Gerais já começa a pensar em outras questões do que apenas a questão desportiva, e até por isso vendeu aí 1/3 dos seus ingressos para o torcedor cruzmaltino. Mas o que importa é que hoje o Vasco jogará em casa. O mando é do América, mas a torcida será a cruzmaltina. Vasco ontem, né, como a gente vem informando a vocês, realizou seu último dia de preparação no CT Moacir Barbosa. O Vasco ainda conta com alguns desfalques para essa partida. O zagueiro Manuel Capasso continua em tratamento na região lombar e não foi relacionado, como também o zagueiro Robson Bambu segue em tratamento aí na região adutora da coxa esquerda. Eric Marcos e Gabriel Dias, que são outros 2 atletas que também estão passando por problemas de lesões, seguem no Rio de Janeiro, mas nesse momento já estão mais avançados e já fazem um trabalho de transição junto ao campo com o departamento
de esporte e de saúde e performance do Cruz Maltino, porém tem uma ausência aí é o Luca Orejano. Por uma opção técnica, o Orejano fica de fora da lista de relacionados e não viajou com o elenco para Minas Gerais. Quem retorna à lista de relacionados, ao elenco do Vasco, é Lucas Figueiredo. Sai o Luca Orejano e volta Lucas Figueiredo. Figueiredo, após um bom período longe da lista de relacionados, volta a ficar à disposição do técnico Ramon Angel Dias. Então uma expectativa grande para esse jogo. Vai se preparou, enfrentou o quinto Coritiba, goleou o quinta-feira o Coritiba, sexta-feira foi a campo fazer as primeiras atividades, sábado também, e ontem fechou aí a preparação para esse confronto importantíssimo contra a equipe do América Mineiro. Sobre o nosso Gigante da Colina, o que temos a trazer aqui a vocês. Vou chegar novamente aqui um pouco ao lado e vem a tabela para vocês darem uma olhada. O Vasco não deve ter mudanças na escalação em relação ao time que enfrentou o Coritiba na última quinta-feira. Dessa forma, o Paí segue aí no time titular, deve fazer o seu segundo jogo consecutivo como titular desse elenco do Vasco. Ele que ainda está em processo, é claro, de recondicionamento físico, não tem condições de atuar os 90 minutos de um jogo, mas já tem condições de iniciar, atuar os primeiros 45. Então, deve seguir sim como titular. No gol, Léo Jardim, na zaga, Léo e Medel. Na lateral direita, Puma Rodrigues, na esquerda, Piton. Na primeira volância, Zé Gabriel, meio campo formado por Praxedes e Paulinho. Um ataque, Payet, Rossi e Veguete. E ainda tem no segundo tempo, né, para entrar Gabriel Peck, Marlon Gomes, Sebastião Ferreira. Quem gosta do Alex Teixeira tem Alex Teixeira à disposição. O que não falta hoje é peça nesse elenco do Vasco que pode causar um rebuliço e mudar completamente o jogo na segunda etapa. Então, é um jogo importante, é um jogo decisivo e é um jogo que vai contará mais uma vez com ele, é claro, Pablo Veguete. O atacante argentino novamente estará entre os titulares do Vasco da Gama. O atacante argentino novamente estará à disposição do Vasco da Gama. E é um atleta que muda esse time do Vasco. Aliás, mudou completamente esse time do Vasco. E por que eu tô falando sobre Pablo Veguete? Porque ninguém melhor para representar Vasco da Gama e América Mineiro do que o atacante argentino. Não sei se vocês sabiam, mas antes de uma chegada ao Vasco, o América Mineiro negociou a chegada de Pablo Veguete à sua equipe. Inclusive o empresário de Veguete, que é o José Scozzari, ele chegou a dar como certo uma ida do Veguete ao América Mineiro. Ao ser perguntado, né, sobre a possibilidade de uma chegada ao Vasco, o empresário dele falou, né, Vasco não, ele vai para o América. Então, pela primeira vez, Pablo Veguete se encontrará com um clube em que ele tinha quase um acerto concluído. Antes de chegar a São Januário, ele praticamente acertou com o clube de Minas Gerais. Vasco entrou no páreo, ofereceu 5 milhões de reais e fez tudo mudar. Fez com que um dia antes da janela de transferência ser fechada, Veguete saísse do América, das mãos do América e viesse para o Vasco da Gama. Um atleta que, é claro, né, fica nítido, já se familiarizou com o Vasco, já se ambientou ao Cruz Maltino, tem uma relação muito boa hoje com o Vasco e também com o próprio torcedor vascaíno. Essa imagem aí foi colocada pelo próprio Pablo Veguete nas redes sociais, ele com uma camisa escrita que honra ser pai e vascaíno, então está muito familiarizado com o Vasco. Um atacante que tem uma marca já superior à do Germancano com a camisa Cruz Maltina. Veguete, né, em seus primeiros 10 jogos pelo Vasco, marcou 6 gols contra apenas 5 de Germancano. Ou seja, a marca de Veguete é superior com relação aos seus primeiros jogos do que o Germancano com a camisa do Vasco. O Cano também, quando chegou, a gente ficou surpreso. Caraca, quem é o Cano? Quem é esse atacante argentino que o Vasco contratou? Tá marcando gol que nem água. Veguete já superou a marca do Germancano, vem sendo um atleta, vem sendo um atacante mais importante para o Vasco hoje do que o Cano era em 2020 durante o seu início. E não para por aí, além de uma marca superior à do Germancano aqui no Vasco da Gama, Veguete também tem uma marca superior a grandes atletas do futebol brasileiro, atletas mais badalados, né? Veguete tem mais gols que Gabriel Barbosa, que Yuri Alberto, que Pedro do Flamengo. Veguete, para vocês terem noção, né, tem aí números superiores a jogadores mais caros. Pedro, Gabriel Barbosa e Yuri Alberto têm 5 gols no Campeonato Brasileiro e com vários jogos à frente de Veguete. Já Veguete tem 6 gols e uma assistência. Ou seja, meus amigos, Veguete que custou 5 milhões e 400 mil reais aos cofres do Vasco. Veguete que tem um salário de 120 mil reais mensais, enquanto Gabriel Barbosa tem de 1,5 milhão, enquanto Yuri Alberto tem de 1 milhão e 200, enquanto Pedro tem de 1 milhão, consegue ter números superiores a de todos esses. Vasco, antes de Veguete, que era o lanterna do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos em 16, hoje com Veguete,
trazendo um recorte desde a sua chegada, está na segunda colocação do Brasileirão, com 15 pontos conquistados em 21 disputados. Esse é o Vasco de Veguete, esse é o Vasco de Ramon Dias, esse é o Vasco de Gabriel Peck, esse é o Vasco de Dimitri Payet. Um Vasco que joga, um Vasco que encanta, e um Vasco que tomara que hoje à noite no Estádio de Independência vença, convença, goleie se for preciso e saia, enfim, dessa zona da degola. É hoje, torcedor. Hoje é dia de Vasco, hoje é dia de decisão e hoje é dia de chutar para longe esse fantasma do rebaixamento. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, deixem aí nos comentários o porquê de 1989 hoje. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.